6. Os novos marxistas que veneram Satanás. Quando a revolução das ruas dos jovens ocidentais estava em plena efervescência na década de 60, um homem rejeitou sua ingenuidade, sinceridade e idealismo. Citando: "Se o verdadeiro radical descobrir que ter cabelo comprido cria barreiras psicológicas à comunicação e à organização, ele corta o cabelo", disse ele. O homem era Saul Alinsky, um ativista radical que escrevia livros, ensinava alunos e supervisionava pessoalmente a implementação de suas teorias, eventualmente se tornando o agitador paracomunista com a mais ameaçadora influência em décadas. Além de sua adoração a Lenin e Castro, Alinsky também elogiou explicitamente o próprio diabo. Em seu livro Regras para Radicais, uma das epígrafes diz: "Não nos esqueçamos de prestar agradecimentos olhando em retrospectiva ao primeiríssimo radical, de todas as nossas lendas, mitologia e história. E quem sabe onde termina a mitologia e começa a história, ou qual é qual. O primeiro radical conhecido pelo homem que se rebelou contra o sistema e que o fez de forma tão eficaz que pelo menos ganhou seu próprio reino, Lúcifer." A razão pela qual Alinsky é melhor denominado como paracomunista é que, ao contrário da velha esquerda, os esquerdistas políticos da década de 1930 e da nova esquerda, os esquerdistas culturais da década de 60, Alinsky recusou-se a descrever contundentemente seus ideais políticos. Sua visão geral era de que o mundo possui os que têm pouco e querem mais, e os que não têm. Ele convocou os que não têm a se rebelar contra os que têm de todas as formas e a se apropriar da riqueza e do poder para alcançar uma sociedade completamente, citando, igual. Ele buscava conquistar poder através de qualquer meio, enquanto simultaneamente destruía o sistema social vigente. Ele foi chamado de o Lenin da esquerda pós-comunista e de seu Sun Tzu. Em Regras para Radicais, publicado em 1971, Alinsky sistematicamente expôs sua teoria e seus métodos de organização comunitária. Essas regras incluem: uma tática que se prolonga demais torna-se uma chatice. Mantenha a pressão. A ameaça geralmente é mais aterrorizante do que a própria coisa. Ridicularizar é a arma mais potente do homem. E escolha o alvo, congele-o, personalize-o e polarize-o. A essência de suas regras consiste em usar de meios imorais para atingir objetivos e ganhar poder. A natureza das regras aparentemente diretas de Alinsky para a organização comunitária torna-se clara quando são aplicadas no mundo real. Quando a Guerra do Vietnã ainda estava em andamento em 1972, George H.W. Bush, então embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, fez uma palestra na Tulane University. Alunos da universidade que eram contra a guerra procuraram o conselho de Alinsky, que disse que protestar com os métodos comuns provavelmente resultaria simplesmente na expulsão deles. Ele então sugeriu que vestissem trajes do Ku Klux Klan e, sempre que Bush defendesse a Guerra do Vietnã, se levantassem com cartazes dizendo "O clã apoia Bush". Os alunos seguiram o conselho com resultados muito exitosos e notórios. Alinsky e seus seguidores ficaram encantados com 2 outros protestos que ele planejou. Em 1964, ao negociar com as autoridades municipais de Chicago, Alinsky elaborou o plano de organizar 2.500 ativistas para ocupar os banheiros do Aeroporto Internacional O'Hare na cidade, um dos mais movimentados do mundo, forçando assim a suspensão de suas operações. Antes de realmente executar o feito, ele vazou o plano, forçando assim as autoridades a negociar. Para forçar a Kodak, principal empregadora em Rochester, Nova York, a aumentar a taxa de funcionários negros, Alinsky inventou uma tática semelhante. Aproveitando-se de uma importante tradição cultural da cidade, a apresentação da Orquestra Filarmônica de Rochester, Alinsky planejava comprar centenas de ingressos para seus ativistas e alimentá-los com feijão cozido de antemão para que pudessem encher o teatro e arruinar o concerto com flatulência. Este episódio não se concretizou, mas a ameaça dele, junto de outras táticas de Alinsky, o empoderou em negociações. O livro de Alinsky deixa a impressão de um indivíduo sinistro, frio e calculista. Seu uso de organização comunitária era, na verdade, uma forma de revolução gradual. As diferenças entre Alinsky e seus antecessores eram várias. Primeiro, tanto os antigos quanto os novos esquerdistas eram pelo menos idealistas em sua retórica, enquanto Alinsky despojou a revolução de seu verniz idealista e a expôs como uma luta nua pelo poder. Quando conduzia treinamentos para organizações comunitárias, ele costumava perguntar aos alunos: por que organizar? Alguns diriam que era para ajudar os outros, mas Alinsky exclamava: você quer se organizar para ter poder?
No manual de treinamento que os seguidores de Alinsky usavam, dizia: "Não somos virtuosos por não querer poder, somos na verdade covardes por não querer poder. E o poder é bom, a impotência é perversa." Em segundo lugar, Alinsky não apreciava a juventude rebelde dos anos 60, que era publicamente contra o governo e a sociedade. Ele enfatizava que sempre que possível deve-se entrar no sistema, enquanto aguarda-se oportunidades para subvertê-lo por dentro. Terceiro, o objetivo final de Alinsky era subverter e destruir, para não haver benefício a qualquer grupo. Assim, ao implementar seu plano, foi necessário ocultar o propósito real com metas locais ou encenadas, aparentemente razoáveis ou inofensivas em si mesmas, para mobilizar grandes multidões a agir. Quando as pessoas se acostumavam a serem mobilizadas, era relativamente fácil mobilizá-las para agir com objetivos mais radicais. Em Regras para Radicais, Alinsky disse: "Qualquer mudança revolucionária deve ser precedida de uma atitude passiva, afirmativa e não desafiadora quanto à mudança entre a massa de nosso povo." Lembre-se, depois de organizar as pessoas em torno de algo com tanto consenso comum quanto a poluição, então um povo organizado está em ação. A partir daí, é um passo curto e natural para a poluição política, para a poluição do Pentágono. Um líder do Students for a Democratic Society que foi profundamente influenciado por Alinsky sintetizou a essência dos protestos radicalizadores. A questão nunca é a questão é sempre a revolução. A esquerda radical, após os anos 60, foi profundamente influenciada por Alinsky, sempre transformando a resposta a qualquer problema social em insatisfação com o estado de coisas como um todo, como um trampolim para o avanço da causa revolucionária. Quarto, Alinsky transformou a política em uma guerra de guerrilha irrestrita. Ao explicar sua estratégia de organização comunitária, Alinsky disse a seus seguidores que eles precisam atingir os olhos, orelhas e nariz do inimigo. Conforme ele escreve em Regras para Radicais, primeiro os olhos. Se você articulou uma vasta organização popular com base nas massas, você pode exibi-la visivelmente diante do inimigo e mostrar abertamente o seu poder. Depois, as orelhas. Se sua organização for pequena e contingente, então faça o que Gideão fez. Oculte os membros discretamente, mas crie alarde e clamor para fazer o ouvinte pensar que sua organização tem muito mais gente do que tem. E então, o nariz. Se a sua organização for pequena demais até para alardear, faça o lugar feder. Quinto, a partir de suas ações na política, Alinsky enfatizou usar os aspectos mais perversos da natureza humana, incluindo preguiça, ganância, inveja e ódio. Às vezes, os participantes de suas campanhas recebiam pequenos ganhos, mas isso só os tornava mais cínicos e desavergonhados. Para subverter o sistema político e a ordem social de países livres, Alinsky alegrava-se em levar seus seguidores à falência moral. A partir disso, pode-se inferir que se ele realmente ganhasse o poder, não estenderia cuidados ou piedade a seus antigos camaradas. Décadas depois, duas figuras proeminentes na política americana que foram profundamente influenciadas por Alinsky ajudaram a manifestar a Revolução Silenciosa, que subverteu a civilização, as tradições e valores americanos. Simultaneamente, os protestos irrefreáveis, irrestritos e escusos defendidos por Alinsky tornaram-se populares nos Estados Unidos a partir da década de 1970. Isso fica claro observando o protesto do vômito de 1999, contra a Organização Mundial do Comércio em Seattle, onde os manifestantes ingeriram uma droga que induz ao vômito e então vomitaram coletivamente no pátio e no centro de conferências, e no movimento Occupy Wall Street, no movimento Antifa e assim por diante. É importante perceber que em uma das páginas introdutórias de Regras para Radicais, Alinsky deu seu reconhecimento ao primeiro radical, Lucifer. Além disso, em uma entrevista à revista Playboy, pouco antes de sua morte, Alinsky disse que, quando ele falecesse, ele, sem reservas, escolheria ir para o inferno e começaria a organizar o proletariado lá porque, citando-o, são o meu tipo de gente. Sete. A longa marcha através das instituições pela esquerda. Foi Antonio Gramsci, um proeminente comunista italiano, quem promoveu a ideia de realizar a longa marcha através das instituições.
Ele descobriu ser difícil incitar pessoas de fé a iniciar uma revolução para derrubar um governo legítimo. Assim sendo, para provocar uma revolução, os comunistas dependem de ter um grande número de soldados de linha de frente que compartilhem sua visão nefasta quanto à moralidade, fé e tradições. Então, a revolução do proletariado precisaria começar com a subversão da religião, da moralidade e da civilização. Após o fracasso das revoluções de rua na década de 60, os rebeldes começaram a entrar na academia. Eles obtiveram diplomas, tornaram-se acadêmicos, professores, oficiais do governo e jornalistas, e adentraram o cerne da sociedade para realizar a longa marcha através das instituições. Assim, eles infiltraram e corromperam instituições cruciais para a manutenção da moralidade na sociedade ocidental. Isso inclui a igreja, o governo, o sistema educacional, as agências legislativas e judiciais, o mundo da arte, a mídia e as ONGs. Os Estados Unidos, desde a década de 60, têm sido como um paciente com uma doença para a qual não consegue identificar a causa. Ideias paramarxistas permearam profundamente a sociedade americana e estão se metastatizando. Entre as muitas teorias e estratégias revolucionárias que vieram a público, a estratégia Cloward-Piven, proposta por 2 sociólogos da Universidade de Columbia, tornou-se uma das mais conhecidas e foi testada com relativo sucesso. O conceito central da estratégia é usar o sistema de bem-estar social para forçar um colapso do governo. Segundo as políticas do governo dos Estados Unidos, o número de pessoas qualificadas para receber auxílios é muito maior do que o número de pessoas que realmente recebem auxílios. Se essas pessoas fossem encorajadas ou organizadas para receber benefícios, logo drenariam as reservas do governo, garantindo assim que o governo tornasse-se incapaz de equilibrar suas finanças. A Organização Nacional dos Direitos ao Bem-Estar, NWRO, está por trás da implementação dessa estratégia. De acordo com estatísticas, de 1965 a 1974, o número de famílias monoparentais recebendo benefícios saltou de 4,3 milhões para 10,8 milhões, mais do que o dobro. Em 1970, 28% do orçamento anual da cidade de Nova York foi gasto em auxílios sociais. Em média, de cada 2 pessoas que trabalharam, uma pessoa recebeu auxílios. Entre 1960 e 1970, o número de pessoas recebendo benefícios na cidade de Nova York aumentou de 200 mil para mais de 1 milhão. Em 1975, a cidade de Nova York estava quase falida. A estratégia Cloward-Piven visa criar uma crise. Pode assim ser considerada como outra implementação das teorias de Alinsky, uma das quais é, citando-o, fazer o inimigo cumprir com suas próprias regras. Desde a Revolução Bolchevique liderada por Lenin, o Partido Comunista tem sido bom em intrigas e conspirações. Com um número muito pequeno de pessoas, criou poderosas revoluções e crises, das quais poderia então tirar vantagem. Coisas semelhantes ocorreram na política americana. Por exemplo, algumas das ideias da esquerda nos Estados Unidos são tão radicais que parecem incompreensíveis para a maioria das pessoas. Porque, por exemplo, legisladores e oficiais eleitos parecem representar apenas a voz de minorias extremas, como pessoas transgênero, mas ignorar questões importantes para a subsistência da maioria? A resposta é simples: eles não representam a verdadeira opinião pública. Lenin disse que os sindicatos são, citando-o, as linhas de transmissão do Partido Comunista para as massas. Os comunistas descobriram que, controlando os sindicatos, controlam também um grande número de votos. Contanto que controlem os votos, podem fazer com que representantes eleitos e legisladores cumpram suas ordens. Portanto, comunistas buscam obter controle dos sindicatos para assim controlar um grande número de parlamentares e oficiais eleitos e transformar a agenda política subversiva comunista no programa político da esquerda. W. Cleon Skousen escreveu em seu livro The Naked Communist que um dos 45 objetivos dos comunistas é, citando-o, capturar um ou ambos os partidos políticos dos Estados Unidos. Comunistas e aqueles que ignorantemente agem por eles tentam subverter o sistema político e social de sociedades livres, de todas as formas possíveis. Depois de décadas de planejamento e ação comunista, os governos e as sociedades dos Estados Unidos e de outros países ocidentais foram gravemente erodidos, com pensamento e elementos comunistas adentrando o corpo político americano.